Olá a todos! Meu nome é Roger e eu quero contar a vocês uma de minhas peculiaridades. O fato é que eu sou um sortudo dono de dentes de tubarão. Recentemente fiquei muito orgulhoso disso e não conseguia nem pensar que algum dia iria querer me livrar deles. A razão para isso foram os numerosos problemas dos quais falarei agora. Em primeiro lugar, você deve saber que eu cresci sem pais. Fui criado pelo meu avô, uma pessoa muito rígida e inteligente. Todos na minha cidade o respeitam e sempre ouviram sua opinião. Sempre admirei meu avô. Para mim, ele tem sido uma grande autoridade e confiei em cada palavra sua. Ele não só me deu uma infância feliz sozinho, mas também me ensinou todo tipo de coisas masculinas. Desde os 7 anos posso pendurar prateleiras, fazer vários tipos de móveis e limpar canos. Eu também sabia um pouco sobre mecânica. Além disso, meu avô costumava me levar para pescar e organizar várias viagens. Eu adorava sentar perto do fogo e ouvir suas histórias sobre como ele derrotou um urso em um combate corpo a corpo, pegou um ladrão e muito mais. Agora entendo que eram apenas contos de fada inventados por um neto curioso, mas eu costumava considerá-los verdadeiros e até contava para todos os meus amigos as façanhas do meu avô. E agora vamos voltar à minha história. Tudo começou quando meus amigos começaram a perder os dentes. Bem, você sabe, os dentes de leite são substituídos pelos permanentes e tudo mais. Ao longo dos anos, meus amigos me mostraram repetidamente as moedas deixadas pela fada dos dentes em troca de seus dentes perdidos. Eu estava esperando impacientemente que a fada dos dentes me visitasse. Mas nosso encontro com ela nunca aconteceu. E isso porque quando eu tinha 7, 8 ou até 9 anos, não perdi um único dente. Meus dentes estavam firmemente presos às minhas gengivas e mesmo quando fui para o ensino médio, nada mudou. Percebi que isso era estranho e perguntei ao meu avô sobre isso. Ele disse algo assim: todos os homens da nossa família sempre tiveram dentes fortes. Você vai ver. Quando todos os seus amigos têm mandíbulas postiças, você quebra nozes com os dentes. Quando contei isso aos meus amigos, eles não acreditaram em mim. Então fizemos uma aposta e combinamos que se em 3 meses eu não perdesse um único dente, eles fariam todo o meu dever de casa para mim até o final do ano. Junto com meus amigos, eu estava deliberadamente mascando pirulitos, nozes e até mesmo canetas, além de lápis. No final, Steve e Johnny perderam um dente cada, e Max até perdeu 3 dentes. Foram arrancados pelo dentista devido à cárie que apareceu neles, e eu não perdi nenhum. Nos anos seguintes, não cuidei absolutamente dos meus dentes. Tinha tanta certeza de que estava tudo bem com eles, que não achei necessário ir ao dentista. Eu nem passei por exames médicos iniciados por nossa escola. Em vez disso, meu avô e eu fomos até seu velho amigo. Ele era médico e sem nenhum exame me deu todos os atestados médicos necessários. Na verdade, achei que estava certo e é assim que deve ser. Eu considerava ir ao médico uma violação da dignidade pessoal. E mesmo quando adoecia, tinha febre ou manchas estranhas no corpo, nunca fui ao hospital e não pesquisei sintomas no Google ou na internet. Eu tinha certeza que o meu corpo era forte o suficiente para lidar sozinho com a doença. Agora entendo como fui idiota. Mas, como costuma-se dizer, a sorte favorece os tolos e tive sorte por algum tempo. Até que um dia acordei com uma dor terrível na gengiva. Falei imediatamente com meu bisavô sobre isso e ele me explicou que todos os meninos da minha idade começam a ter dentes novos e o maxilar aumenta. Além disso, a altura, o peso e o comprimento dos braços e das pernas mudam. Em suma, durante a chamada puberdade, os meninos tornam-se homens. Portanto, dores nos ossos, gengivas e outras partes do corpo é uma coisa absolutamente normal. Contei isso aos meus amigos e, infelizmente, eles acabaram sendo tão burros quanto eu. Em vez de me obrigarem a ir ao dentista, começaram a procurar problemas com a própria saúde. Como disse meu avô, a dor logo desapareceu e me esqueci de novo dos dentes. Você pode ter pensado que meus dentes eram o centro de toda a minha vida, mas não é o caso. Além da escola, amigos idiotas e problemas com os dentes, eu também tinha uma namorada. O nome dela era Maggie, e nos conhecemos em uma das festas do meu melhor amigo Max. Maggie era uma garota muito engraçada, inteligente e legal. Temos sido o tipo de casal que sempre provoca um ao outro, faz travessuras e tudo mais. Em suma, nós realmente nos diferenciamos das pessoas comuns no amor. Estou namorando Maggie há cerca de 2 meses, quando de repente ela começou a fazer algumas reclamações contra mim. No início ela me disse que o meu hálito cheirava mal, porém eu escovava os dentes 2 ou até 3 vezes ao dia. Depois, ela não gostou das minhas unhas, nas quais apareciam manchas brancas de vez em quando. No final das contas, ela achava defeito nos meus dentes, que, segundo ela, ficaram tortos e amarelados. Esta foi a gota d'água. O que ela sabe sobre minha saúde? Tivemos uma grande briga e Meg disse que não falaria comigo até o momento em que fosse examinado no hospital.
Eu não iria cumprir suas condições estúpidas, então nós terminamos. Para ser mais preciso, eu a deixei. Isso deixou Maggie realmente chateada, mas eu não me importei. A história não termina aí. Além dos dentes amarelos e tortos, tive mais um problema. Enquanto falava, comecei a morder minha própria língua. Foi tão estranho que, pela primeira vez na vida, decidi olhar para minha própria boca e descobrir como consegui me morder. E fiquei chocado com o que vi lá. Nos maxilares superior e inferior, meus dentes estavam crescendo em 2 fileiras. Eu imediatamente disse ao meu avô sobre isso. Ele apenas riu de mim. Depois de me confortar, ele disse que todos os homens em nossa família tinham 2 ou até 3 fileiras de dentes, e eu deveria me orgulhar desse gene raro porque eu era um em vários milhões. Eu estava tão acostumado a confiar em meu avô que acreditei nele novamente. Além disso, contei a todos os meus amigos sobre meus dentes e eles ficaram encantados. Eu fui até apelidado de Shark Boy. Mas depois de aprender sobre meus dentes, Meg ficou horrorizada. Discutimos novamente e eu disse muitas coisas desagradáveis a ela, das quais me sinto muito envergonhado agora. Eu estava orgulhoso dos meus dentes. Sim, eles eram amarelos e tortos, mas isso não importava para mim. Dentes de tubarão era meu orgulho, pelo menos no começo. Mas logo minha opinião sobre os dentes mudou significativamente. Acontece que em uma semana mordi tanto a língua que fiquei inchado e doía quando falava, sem nem falar que não conseguia comer direito. Simplesmente não havia espaço na minha boca para a língua. Minha fala ficou lenta, comecei a balbuciar e não conseguia pronunciar muitas letras. E minhas gengivas doíam constantemente, mas suportei a dor. Em primeiro lugar, acreditei no meu avô e, em segundo lugar, meu orgulho não me permitiu perceber minha peculiaridade como uma doença. Todos os dias eu enxaguava a boca com infusões de camomila, tomava analgésicos, aplicava pomadas, tentava esconder a língua e ficar quieto o máximo possível. Sofri por mais de um mês até notar algumas manchas brancas estranhas em meus dentes. Eu estava com tanto medo que finalmente decidi pesquisar no Google as informações sobre dentes de tubarão. Depois de ler dezenas de artigos médicos, percebi que, se não fosse ao dentista imediatamente, em alguns anos minha mandíbula estaria completamente deformada e seria quase impossível consertá-las. Os dentes de leite cairiam mais cedo ou mais tarde, e os permanentes se espalhariam caoticamente por minha boca. Resumindo, eu teria que esquecer um belo sorriso e uma vida tranquila para sempre. Esta informação me chocou. Como nunca fui ao hospital, nem sabia como marcar uma consulta com o dentista e quanto custaria. Liguei para Meg e pedi a ela que me ajudasse. Claro, eu me desculpei com ela primeiro. Por todo esse tempo, ela estava certa e ela realmente se importava comigo, mas me comportei como um verdadeiro idiota. Meg me perdoou e prometeu ajudar. Seus pais eram médicos e poderiam me recomendar um bom especialista. Quando disse ao meu avô que iria ao dentista, ele ficou muito zangado. Ele disse que eu não entendia nada, não apreciava a história da nossa família e não a respeitava de forma alguma. Meu avô ficou muito chateado comigo e até se recusou a falar comigo. Apesar de todos os protestos de meu avô, eu ainda ia ao dentista e parecia desenvolver uma nova fobia. O médico me disse que meus dentes e meu sorriso poderiam ser salvos. Claro, isso vai levar tempo, ou melhor, vários anos de visitas regulares ao dentista, colocação de aparelho ortodôntico e muito mais para encurtar a história. Por enquanto, alguns dos meus dentes de leite foram arrancados e uma pequena cavidade dentária foi curada. Bem, isso não é ruim. Na verdade, percebi que não se deve deixar progredir suas doenças, seja qual for a doença que possa ser. Se você sofre de cárie dentária, erupção cutânea ou qualquer resfriado, deve consultar o médico imediatamente. Acreditar em si mesmo é, claro, bom, mas, infelizmente, nem sempre. Obrigado por ouvir minha história. Com que frequência você vai ao dentista? Dê sua resposta nos comentários e não se esqueça de clicar no botão gostei e se inscrever em nosso canal.